Oremos juntos neste momento. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos como povo de Deus, reunidos, adorarmos em comunidade, expressarmos nosso louvor, nossa adoração, dedicarmos nossas ofertas, dizermos a Deus que nós queremos inclinar os nossos corações ao Senhor e aprendermos de Ti através da exposição da Tua palavra, Pai. Então nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, de maneira bondosa, caridosa, misericordiosa, ó Deus, esse Santo Espírito que nos cela para o dia da redenção, neste momento, fale, ó Deus, através da pregação. Fale aos nossos corações. Convença os nossos corações dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. E assim, Pai, nós possamos reorientar o nosso coração para uma verdadeira adoração ao Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos. E nós vamos chegar ao final do capítulo de número 12. Final do capítulo de número 12, com uma das histórias mais mal usadas das Sagradas Escrituras. Mais mal usadas das Sagradas Escrituras. E usada às vezes essa história de maneira leviana. Bom, mas antes da gente falar um pouco da história, da última história do capítulo 12, eu não sei vocês, mas gostaria de compartilhar um pouco das minhas inquietações com vocês. Talvez, como todo mundo hoje comeu crepe, não sei se você chegou para o café da manhã aqui que foi preparado pela nossa SAP, hoje teve crepe quentinho. Crepe. Então, assim, ninguém vai estar com fome ao meio-dia. Né? Então, eu posso hoje dar uma esticadinha aqui, não posso? Vocês me autorizam? Meio-dia e meio tá bom para vocês? Tá, não, brincadeira, tá? Uma das minhas inquietações é quando nós precisamos ter conversas cruciais, conversas sérias com as pessoas. E porque é desconfortável, ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta disso. Por exemplo, em casa, todo começo de ano, nós fazemos uma coisa chamada orçamento. Não sei se você faz. Eu tento. Eu não cumpro. Eu sou que nem o governo federal. Faço orçamento, mas não cumpro o orçamento. Sabe? É tipo essas coisas. Mas a gente precisa fazer o orçamento. Né? A gente precisa ver se vai conseguir manter o filho no colégio, se tem que trocar de colégio, buscar uma bolsa, procurar um lugar mais barato e tal. A gente precisa saber se a gente vai fazer algum investimento, se não vai, se vai continuar na mesma. Qual viagem você vai fazer, se não vai fazer viagem nenhuma, se você vai para Miami, se você vai para Praia Grande. Tudo depende do orçamento. Né? Tudo depende do seu planejamento. Né? E quando você vai fazer orçamento, você precisa olhar para as pessoas que estão debaixo da sua tutela, vamos dizer assim, do seu cuidado, e você precisa dizer para eles que talvez esse ano a gente vai ter que gastar o quê? Menos. Né? Eu acho que para brasileiro, todo ano, nos últimos anos, a gente está tentando gastar menos, não é verdade? Mas não sei se a gente consegue. Mas a gente precisa falar, vamos gastar menos. E quando você fala sobre dinheiro no ambiente familiar, sempre gera tensão, não é? Sempre gera tensão. Porque falar que você vai gastar menos é uma coisa difícil. Dar um passo atrás na vida é uma coisa difícil. Falar sobre dinheiro é difícil. Falar sobre dinheiro é difícil. Eu não sei se vocês já participaram ou experimentaram um momento de partilha de bens. Partilha de bens. Após o falecimento de um patriarca, de uma matriarca, faz-se o inventário dos bens, dos imóveis. Não é verdade? E daí você tem o quê? Os herdeiros. E neste momento onde a gente está falando de dinheiro com os herdeiros, nem sempre as pessoas se comunicam bem. Se comunicam bem, não é verdade? Isso acontece até mesmo dentro dos evangelhos. Jesus ele tem uma certa discussão sobre herança em determinado momento nos evangelhos. Para você ver. Dinheiro, como diz, né?
as Sagradas Escrituras, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, hoje, nós vamos falar sobre dinheiro. Nós vamos falar sobre dinheiro. E eu vou dizer para vocês que eu não me sinto confortável. Não me sinto confortável porque, primeiro, no meio presbiteriano, isso não é algo tão usual, né? Pastor presbiteriano, com exceção de alguns amigos meus, mas eu sou um deles, tenho uma dificuldade, eu não sou um deles, eu tenho uma dificuldade de falar sobre dinheiro. Primeiro porque na igreja onde eu cresci, iniciei a minha caminhada como pastor, na igreja presbiteriana Chácara Primavera, ou popularmente conhecida Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera, nós não tínhamos esse momento de arrecadação pública. Nós não tínhamos. As pessoas, durante o mês, sabiam do seu compromisso de ofertar e dizimar. Então, no nosso momento de adoração, nós não tínhamos a entrega pública dos dízimos e ofertas. Nós não tínhamos. E não existe um certo e errado para isso. Não estou dizendo que aquilo é certo e isso é errado. Não existe. É tradição da igreja. Na maioria das igrejas presbiterianas, este momento existe. Na verdade, a igreja que eu fui formado é uma exceção, ok? É uma exceção. É uma exceção. Mas como eu fui formado nesse ambiente cultural dessa igreja, para mim esse negócio de falar sobre dinheiro no culto público é meio esquisito. Mas eu vou precisar falar, porque nós estamos trabalhando expositivamente o texto de Marcos. E quando você fala de expositivamente o texto de Marcos, nós chegamos ao final do capítulo de número 12, aonde nós temos uma das histórias mais bonitas de uma das pessoas anônimas. Não sei se você percebeu, mas no Evangelho de Marcos existem heróis anônimos. Heróis anônimos. Você não tem o nome de alguns personagens. Você não tem o nome. Eles são simplesmente heróis anônimos, homens e mulheres, como o personagem que nós vamos estudar daqui a pouco, que entram na história e nos dão um exemplo de fé. E talvez aqui seja a primeira lição que eu gostaria de trazer a você. Porque muitas vezes nós achamos que homens e mulheres de fé, homens e mulheres que são heróis da fé, eles precisam ter o seu nome escrito, estampado, publicado. Mas a verdade mesmo, é que homens e mulheres de fé, homens e mulheres heróis da fé, muitas vezes são anônimos. São anônimos. São homens e mulheres que evangelizam anonimamente pessoas. Homens e mulheres que anonimamente contribuem com a obra missionária e com a expansão do reino de Deus na história, e nós nunca ficamos sabendo publicamente. Talvez na eternidade a gente tenha essa noção exata de quem são esses homens e mulheres, porque o próprio Senhor Jesus diz que ele vai dar galardões, né, recompensas àqueles homens e mulheres que de maneira virtuosa se desprenderam até mesmo das suas próprias vidas para ver o avanço do reino. E aqui está uma das coisas mais importantes que eu gostaria de você guardar no seu coração. Toda a disciplina de generosidade fala diretamente ao nosso coração e confronta o nosso egoísmo. Ser generoso dói. Ser generoso é um exercício. Por exemplo, eu estou há meses, não sei se você faz isso, de vez em quando dá uma limpa no guarda-roupa, você faz isso? Ou você é aquele acumulador, que você guarda as coisas mesmo que você nunca mais vai usar? Né? Tá lá um casaco de 1900 e bolinha, né? Cheira a naftalina, mas você olha para ele e diz, um dia eu vou usar esse negócio aqui. Eu tinha um tio que era acumulador de coisas, não de casacos e roupas.
mas ele era acumulador de cacarecos de ferramenta, sabe? Então ele tinha uma garagem na casa dele cheia de cacarecos de ferramentas, de parafusos, de porcas, de arruelas. E eu falava, tio, mas por que você tem tanta coisa assim? Ele fala assim, um dia eu vou usar isso aqui. Só não chegou o dia, mas um dia eu vou usar. Há alguns tempos atrás, ele faleceu e o meu primo acabou desfazendo de todas as coisas, ou seja, nunca mais ele vai usar absolutamente nada. Eu tenho uma dificuldade de desfazer das minhas coisas. Eu estou há meses ensaiando tirar algumas camisas ali do meu guarda-roupa e não consigo fazê-lo. Não consigo fazê-lo. Eu olho para a camisa e eu falo, ai, essa camisa fulano de tal que me deu de presente. E eu penso, será que é pecado a gente dar uma camisa que recebeu de presente? E se eu encontrar essa pessoa e ela perguntar, e aquela camisa que eu te dei de presente, você usou? Eu vou falar o quê? Dei para outra pessoa? Isso passa no meu coração. Mas, na verdade, esse é um sentimento egoísta. Eu não quero me desfazer. Não quero me desfazer. Agora, veja, eu estou falando de camisas, né? Talvez você tenha alguma coisa tão importante quanto para você. Mas uma das coisas mais difíceis da gente fazer, da gente doar, é o nosso próprio dinheiro. O pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, não sei se você o conhece, um homem singular. Ele tem uma frase, uma tirada que ele diz o seguinte, que a última coisa a se converter no crente é o bolso. A última coisa a se converter no crente é o bolso. Daí ele fala assim, né, que a última coisa a se converter no crente é o bolso. Você sabe que quando a pessoa se torna alguém generoso, de fato, ali Deus está atuando na vida dele. Mas é a visão dele. É a visão dele. Então eu gostaria de trabalhar com você os últimos versículos do capítulo de número 12 do Evangelho de Marcos. E ao falar sobre isso, eu gostaria de colocar dois princípios somente. Então perceba que talvez hoje eu consiga bater o meu recorde de sermão mais rápido. Né? Não sei se eu vou conseguir. O meu recorde é 47,50 segundo os especialistas da sala lá de cima. Então vamos ver, se eu conseguir fazer 45, você semana que vem paga o almoço para mim aqui na igreja, ok? Então vamos tentar. Primeiro princípio que eu gostaria de colocar para vocês nessa manhã, mais importante do que a qualidade é a intenção, mais importante do que a quantidade é a intenção e o coração por trás da nossa oferta. Mais importante do que a quantidade é o coração e a intenção que está por detrás da nossa oferta. Perceba. Veja o que o texto vai nos mostrar a partir do verso de número 41. Jesus sentou-se à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Então, mais uma vez, você percebe que Jesus está no templo. Mas o cenário do templo muda completamente. Jesus está no templo, mas ele está no pátio, onde as mulheres também têm acesso, e é o lugar onde existe os cofres de contribuições. E observando a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de ofertas, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Primeira coisa, veja só o que o texto vai nos assinalar. Onde eram colocadas as contribuições. E a gente muitas vezes acha que o gasofilácio, a palavra ali no grego é gasofilácio, né? Se você não sabe, essas 2 caixinhas aqui na frente também têm o mesmo nome, gasofilácio, que na verdade significa cofre. Ok? Então, esses gasofilácios, eles tinham uma indumentária interessante. Perceba, a cena
A cena se desloca do pátio para o pátio das mulheres, onde estavam localizados os 13 baús em forma de chofar, do tesouro do templo, destinado a diversas ofertas. Eu não sei se você sabe o que é um chofar. Você sabe o que é um chofar? Quem aqui veio de igreja mais carismática? Não tenha medo, pode levantar a mão. Você sabe o que é um chofar, não sabe? O que é um chofar? É tipo um berrante, sabe? Um pouquinho menor que o berrante. Um pouquinho menor que o berrante. Mas ele é como se fosse um berrante, uma corneta. Então, esses cofres, eles tinham na ponta dele esse chofar. Perceba qual era a intenção disso. Os recipientes em forma de trombeta eram projetados para fazer barulho proporcional à quantidade da oferta. Quanto mais você desse, maior seria o som e, naturalmente, mais atenção você chamaria. Já pensou? Então, o texto bíblico está dizendo o seguinte, que Jesus vai ao pátio das mulheres, aonde você tinha 13 baús. 13 baús, e na ponta desse baú havia um chofar, uma trombeta, que ressoava o barulho das ofertas. Quanto maior a oferta, maior o barulho. Maior o barulho. Então, aqui você vai perceber o contexto do texto. Jesus está observando as pessoas e o texto vai dizer que homens e mulheres ricos chegavam para entregar as suas ofertas e eles entregavam as suas ofertas e isso ressoava em todo o pátio. Em todo o pátio. Em todo o pátio. E uma das coisas que acontece em sociedades, em culturas religiosas, é que é a competição de quem oferta mais. De quem oferta mais. De quem dá mais, de quem entrega mais. Então as pessoas entregavam grandes ofertas, uma quantidade imensa de moedas, para que aquela oferta fizesse o quê? Barulho. Chamar a atenção. Enquanto você estava entregando a sua oferta, aquilo estava chamando a atenção para você. Para você. Então a gente tem uma tensão no texto aqui. Uma tensão no texto. E qual é a tensão do texto? Quantidade é qualidade? Quantidade é qualidade? Porque, veja, na nossa cultura brasileira, tupiniquim evangélica, quantidade é qualidade. Quantidade é qualidade. Vamos ser honestos aqui. Quantas vezes você tem vergonha de chamar um irmão, um amigo, algum parente, algum cara que não tem relacionamento nenhum com a igreja? Você tem medo de chamar essa pessoa porque essa pessoa tem um certo preconceito contra a igreja evangélica. Ela vai vir aqui, talvez se você veio aqui pela primeira vez, você deu azar. Nós estamos falando sobre ofertas. Mas o fato é que às vezes você chama, e ontem eu conversava com um dos nossos membros fazendo uma visita, ele falou, pastor, chamei um amigo meu para vir à comunidade, para ir a uma igreja, ele falou assim, mas se aquele bando de pastor, 171, que tenta pegar o seu dinheiro, que tenta solapar os seus ganhos, e essa é a realidade, essa é a característica. Infelizmente, por algumas confissões de fé um pouco mais carismáticas dentro do imaginário evangélico brasileiro, a gente tem essa ideia de que quanto maior for a sua oferta, mais fé você tem. Ou seja, quantidade é qualidade. Quantas vezes você não ouviu, dê o seu tudo, irmão. Hoje era o dia de eu falar, dê o seu tudo, hein? Ainda bem, o presbiterário não veio hoje, mas nós não combinamos isso. Mas hoje era o dia da gente falar, dê o seu tudo.
Entregue o seu tudo. Olha essa mulher, essa viúva. Olha só, né? Uma viúva pobre. Olha que personagem mais icônico para eu falar. Entregue o seu tudo. Entregue o seu tudo. No entanto, a primeira coisa que Jesus está nos chamando a atenção, que o texto do Evangelho de Marcos nos chama a atenção, é sobre essa realidade. De que quantidade não é qualidade. De quantidade não é qualidade. E isso é em tudo na nossa espiritualidade. É em tudo na nossa espiritualidade. Quantidade de frequência na igreja não significa que você é melhor discípulo de Jesus. Hã? Não é verdade? Quantidade de frequência em uma comunidade cristã não significa a priori. Talvez aos nossos olhos humanos, significa para mim, pastor, eu vejo você aqui todo santo domingo com uma roupinha bonita de ver Deus, e eu falo, meu Deus, que homem crente, que mulher crente, olha só que maravilha. Ele não falta à igreja, deve ser gente comprometida com o Evangelho. Essa é a minha percepção humana sobre você. Mas existe uma percepção subjetiva. A percepção subjetiva está no nosso coração. Eu não consigo penetrar aí para saber. E a qualidade da nossa oferta, a qualidade da nossa vida como discípulo, ela está nessa percepção subjetiva de entrega do seu coração. Do quanto você está, de fato, entregando. Ou o porquê você está entregando. Ou como você está entregando. Veja, qualidade não quer dizer... Quantidade não quer dizer qualidade, porque a gente trata disso, né? No texto de Marcos. No próprio texto de Marcos, a gente vai ver isso. Perceba, Marcos capítulo 12, 42, nos diz o seguinte: uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. E Marcos capítulo 14, verso de número 3, tem uma outra pessoa anônima. Perceba, mais uma vez uma mulher anônima. Não sabemos o nome dessa mulher. E essa mulher anônima faz uma oferta a Jesus. Aproximando-se deles, de Jesus, certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume, perceba, um perfume muito caro, valioso, custoso, muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. A qualidade verdadeira é determinada pela disposição correta do coração. A disposição correta do coração. Nós temos aqui um exemplo tranquilo. 2 mulheres anônimas. 2 personagens que são praticamente similares nas Sagradas Escrituras. Uma dessas mulheres, uma pobre viúva. Uma pobre viúva. 2 moedas de cobre, pequenas moedas de cobre. 64 avos do trabalho de um trabalhador é uma quantidade irrisória. Irrisória. 64 avos do dia do trabalho de uma pessoa na Palestina antiga. Uma quantidade irrisória, não significa horas de trabalho. Aquela mulher entrega e dá. A outra entra, diz o texto bíblico de Marcos capítulo 14, ela entra na casa de Simão, o leproso, e você pode conferir o texto lá. Não vou me alongar nesse texto, porque nós vamos chegar nele mais à frente. No entanto, essa mulher entra na casa de Simão, o leproso, ela quebra um frasco de perfume caro, uma oferta valiosa. Então, se a qualidade da oferta não está na quantidade, a qualidade da oferta daquilo que você oferece a Deus, está na intenção do seu coração. Está na disposição correta do seu coração. A disposição correta
em você ofertar, a disposição correta em você adorar, a disposição correta em você ler as Sagradas Escrituras. Quantidade não é qualidade. Você pode ler as Sagradas Escrituras todo santo dia com a disposição incorreta. Sabia disso? Você pode ter uma vida devocional de adoração e de oração e de leitura das Sagradas Escrituras com a disposição incorreta. Eu leio as Sagradas... Qual é a disposição incorreta de você ler as Sagradas Escrituras? A disposição incorreta de você ler e ter uma vida devocional das Sagradas Escrituras é pensar que se você não fizer aquilo, Deus vai te punir. Não, eu estou em falta com Deus. Quantas vezes você já pensou isso? Eu estou em falta com Deus. Eu não orei ontem. Será que Deus vai me castigar hoje? E daí alguma coisa ruim acontece com você. Você bate o carro, ou batem no seu carro, como é no meu caso, né? Batem no seu carro. Você perde um celular. O celular cai da mureta sem explicação nenhuma, como é no meu caso também. Vocês perceberam que eu não estou orando muito, né? Vocês acabaram de perceber que talvez eu devo orar um pouco mais. E daí você olha e fala, meu Deus, eu estou em falta com Deus, eu não estou orando, eu não estou lendo. Deus está me punindo. E a partir desse momento, a disposição do seu coração é errada. Por quê? Porque a minha leitura, a minha adoração, a minha oferta, a minha busca incessante por intimidade com Deus deve ser uma busca incessante por um relacionamento vivo. Não de medo. Perceba, o apóstolo João vai dizer em uma das suas cartas, uma das frases mais memoráveis da história. O verdadeiro amor lança fora todo medo. No relacionamento que você tem com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus, não existe medo. Então a sua disposição do coração não é por medo. Porque verdadeiramente Deus te amou naquela cruz através de Cristo Jesus, então você não deve ter medo. Qual é a disposição do seu coração? Em ofertar. E aqui eu vou tomar um risco tremendo agora. Se o meu tesoureiro estivesse aqui, ele me repreenderia. Mas eu tenho que ter mais medo de Deus do que o meu tesoureiro. Apesar que o meu tesoureiro está mais perto de mim do que Deus. Mas vamos lá. Na minha compreensão, se a sua disposição está errada, você não deveria fazê-lo. Porque você traz mais maldição do que bênção. Você vai com pesar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, diz para nós: qual é a disposição correta daquele que oferta, daquele que contribui em uma comunidade cristã? Você o faz como? Com peso no coração? Você faz com alegria. Porque se for com peso, é melhor que você não faça. Não faça. E por quê, pastor? Porque você não entendeu a graça. Você não entendeu a graça. Porque você está barganhando com Deus. E você vive a sua vida na esfera do medo e não da esfera do amor. Não na esfera da graça. Jesus nos chama a atenção para a viúva pobre. Não porque a oferta das pessoas empoderadas e ricas da Palestina do primeiro século não tinham significado. Tinham sim. No entanto, existe uma intenção maior, mais nobre. Maior e mais nobre.
Perceba, a oferta da viúva pobre de Marcos capítulo 12, dos versos 41 e 42, aquele que nós estamos estudando nesse momento, tem uma disposição intrínseca de amar a Deus sobre todas as coisas. Perceba, a piedade simples dessa viúva pobre contrasta fortemente com o quê? Com a ostentação e hipocrisia dos ricos. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades para serem vistos, para serem admirados. Por aquilo que eles fizessem ao templo, eles fossem amados pelas pessoas. Tivessem benefício dentro daquela estrutura, que nós sabemos que a estrutura religiosa muitas vezes é o quê? Corrupta. Corrupta. Então, se muito dou, não é assim que a nossa cultura do mercado diz? Se muito dou, muito eu tenho o quê? Direito. Eu tenho muito direito, porque afinal de contas, muito eu dou. Eu preciso ter um atendimento melhor do pastor. Porque afinal de contas, a minha oferta é maior. Não é assim que a gente pensa? Não, as tias da escola dominical, ali do Kids, precisam olhar com mais cuidado para o meu filho. Eu preciso ter um estacionamento cativo ali na saída, porque na saída do nosso estacionamento, alguns domingos é uma confusão total. Então, os diáconos da nossa igreja, por causa da minha oferta, precisam deixar a minha vaga cativa ali para eu sair tranquilamente. A hipocrisia. Você ostenta para ser amado? Você dá para ser amado? Você faz o que você faz numa comunidade cristã para ser amado? Você serve para ser amado? Daí eu posso esticar isso aqui. Eu posso esticar isso aqui. Você faz para ser amado? Ou você faz para glorificar a Deus? É a intenção que está implícita ali. Você faz o porquê você faz. Para ser amado? Para glorificar a Deus? Ou simplesmente para ostentar? Então, perceba, a oferta dela deixa muito claro isso. Ainda, a gente percebe que a piedade daquela simples viúva pobre, ela contrasta totalmente com a ambição egocêntrica. A ambição egocêntrica dos religiosos, dos fariseus, em Marcos capítulo 12, no verso 40, texto que nós estudamos semana passada, ela dizia o seguinte: eles adoravam, eles devoram as casas das viúvas, eles devoram as casas das viúvas. E como esses homens religiosos devoravam a casa das viúvas? Atrás do dinheiro delas. Então perceba que religioso e pastor trambiqueiro, líder religioso trambiqueiro, na história sempre existiu. Sempre existiu. Então, por isso que eu louvo a Deus pelo nosso sistema presbiteriano. Porque no nosso sistema presbiteriano nós temos o quê? Um conselho. Um conselho que zela, cuida da igreja e zela e cuida da integridade do pastor. Por isso que nos próximos dias teremos eleição de presbítero. E você foi convidado pelo presbítero Sebastião a orar por esses homens. É importantíssimo que você escolha o homem, ou os homens, melhor, porque são candidatos, os homens que o Espírito toque no seu coração, que esses realmente têm características de presbítero. Mas o fato é que homens trambiqueiros que exploram as pessoas sempre existem. E a marca é o egocentrismo. Ainda, perceba, a piedade simples dessa viúva pobre contrasta fortemente com o jovem rico que amava mais o dinheiro do que a Deus. Ele ficou, diz o Marcos, capítulo 10, verso de número 22, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas.
Muitas riquezas. Ele abateu-se porque era muito rico. Veja essa verdade, esta mulher, esta viúva pobre, nós encontramos nela um exemplo notável de alguém que verdadeiramente amava a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Sua devoção encarna de maneira perfeita o ensinamento de que Jesus está sobre todas as coisas e de que esse julgamento divino vem. E esse julgamento divino vem de que forma? Os últimos serão os primeiros. Os últimos nessa terra, no reino de Deus, serão os primeiros, sem dúvida. Ela veio sozinha, esperando silenciosamente que ninguém a notasse. Nós vemos isso. Essa mulher veio sozinha, silenciosamente, e ela lançou as suas ofertas para que ninguém notasse. Sendo pobre, viúva e mulher, ela ocupava o último lugar da escala social da época. Ela depositou no cofre do templo 2 pequenas moedas que valem muito pouco. Muito pouco. Não conseguimos medir hoje em valores monetários isso. Valores monetários. Em termos material, a sua oferta não significa absolutamente nada. Nada. No entanto, em 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 7, nos ensina, nos mostra que o homem vê o que é visível, mas o Senhor vê o coração. Jesus, com sua percepção, sua sensibilidade sobrenatural, porque os nossos olhos não conseguem ver o que aquela mulher fez. Mas Jesus viu o que aquela mulher fez, compreendeu que ela deu tudo o que tinha. E embora pouco aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, foi tudo. Foi tudo. A pergunta é: qual é a intenção por trás? Qual é a intenção por trás de você vir a uma igreja domingo após domingo? Deixa eu te falar, com todo o amor pastoral e carinho que eu tenho por vocês. Apesar de alguns aqui a gente só se vê de oi, tchau, saibam vocês que nós aqui na nossa comunidade, pastores, presbíteros, oramos por vocês. Então deixa eu falar com todo o carinho de quem ora por vocês. Se a sua intenção, se a sua esfera é a esfera do medo, é melhor que você não faça. Você ainda não compreendeu a graça. E eu sei, é um tiro no pé para mim. Porque aqui na nossa igreja a gente tem sonhos, nós queremos avançar e nós estamos avançando. Deus tem derramado graça aqui. Graças a Deus, nos últimos 4 anos, nós recebemos membros, as pessoas estão chegando, Deus está sendo glorificado. E louvado seja o Senhor por isso. Mas a gente não pode negociar o Evangelho. Não é crescimento à custa do crescimento. É crescimento sim, porque o Evangelho, aonde chega, dá frutos. As pessoas crescem, são transformadas, são tocadas, são revigoradas pelo Santo Espírito de Deus. Isso é o crescimento do Evangelho. Mas não é inchaço. Não é inchaço. Está aqui o Gui. E o Gui, não sei se vocês sabem, mas o Gui malha pesado. E quem malha pesado? O Gui malha. Quanto você levanta naquele negócio lá, Gui, no supino? 160 quilos no supino. Barbaricórdia, né, meus irmãos? Quem pesa aqui 160 quilos? Ninguém levanta a mão, pelo amor de Deus. Mas você sabe que nesse mundo de academia, você tem a pessoa que realmente é forte, porque treina. E você tem aquele que é o quê? Uma aparência. Ele é inchado. Não é isso? Ele é inchado. Ele toma os negócios que não deveria tomar. É ou não é, Gui? Não deveria tomar, mas toma por aí. Então a pessoa é inchada. Mas forte ela é?
Ela tem só aparência. É isso que nós não queremos aqui. Nós não queremos aparência. Nós queremos realmente uma igreja forte, de pessoas que reconhecem as suas limitações, mas que amam a Deus com a intenção certa. Segundo ponto. Não ofereça a Deus nada que não implique em um verdadeiro sacrifício pessoal. Não ofereça a Deus nada, absolutamente nada, que não implique em um verdadeiro sacrifício pessoal. Veja como o texto de Marcos ele vai terminar o capítulo de número 12. Chamando a si os seus discípulos, e mais uma vez, perceba, Jesus ele chega e chama os seus discípulos novamente. Ele chama a si, ele fala, vem aqui, deixa eu ensinar para vocês mais alguma coisa. E o que acontece no texto? Jesus declarou, esse declarou aqui, no original grego é um amém, é uma certeza. É uma certeza. Então Jesus ele chega a esses discípulos, ele declara, afirmo-lhes, está aqui o amém, afirmo-lhes, que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E aqui a gente tem, talvez, o ponto, o clímax do texto. O ensinamento de Jesus. Jesus observa a multidão, Jesus olha, e ao observar, Jesus chama os seus discípulos. Os discípulos são como nós. Como nós. Impressionados pela aparência. Homens e mulheres impressionados pela aparência. Então eles estão olhando as pessoas ofertando e eles estão falando, nossa, aquele lá, aquele tem mais fé porque ele oferta mais. Aquele tem, dobrou a fé. Agora dobrou a fé. E era assim. Homens como nós. Daí Jesus chama esses homens e diz o seguinte, olha, isso que vocês estão olhando, isso que vocês estão vendo, não é a lógica do reino de Deus. Jesus ele coloca o reino dos homens de ponta cabeça novamente. Porque ele cria aqui a atenção que eles não pensaram que havia. E qual que é a atenção que Jesus cria quando ele declara: todos deram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Atenção. É simples, você já viu. Sobras versus tudo o que possui para viver. Essa é a atenção. Sobras. O que você dá? O que você doa? O que você entrega? Não só em valor monetário. Esqueça isso. Tempo, disposição. Tempo, disposição, é sobra. É sobra. É aquilo que lhe sobra. Esqueça igreja agora. Esqueça igreja. Porque você está falando assim, o pastor quer que eu venha trabalhar aqui na igreja, né? Está precisando de uns voluntários. Estamos precisando muito de voluntários em todas as áreas. Se você quiser se candidatar, basta procurar a Suzane, nós temos vagas no Kids, vaga no Ministério de Casais, vaga no Grupo Pequeno, nós temos vaga em tudo quanto é canto. Estamos com déficit. A igreja sempre trabalha com déficit, porque Jesus diz que nós devemos orar pelo quê? Por trabalhadores. Ok? Então a gente está com déficit. Mas não é isso que eu estou dizendo, não. Ou também, se servir a carapuça, quem sabe Deus toca o seu coração e você vem trabalhar com nós aqui. Mas pensa no seguinte, seu tempo devocional é sobra? É sobra que você entrega? É o tempo que lhe resta? É aquele final de noite cansado, sabe? O final de noite cansado, que você chega,
E você dá até um ar de espiritualidade para aquele final de noite cansado, porque você fala assim, pastor, eu durmo orando. Hã? Aquele ar assim, né, de que, não, eu vou pegar no sono, mas eu vou pegar no sono santo, 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 porque eu vou pegar no sono antes do amém. E eu vou dizer o amém nos meus sonhos. Nos meus sonhos serão santos. Você pode ter essa percepção errada. Porque todo bom relacionamento é construído com sobras. Não é verdade? Não é verdade? Todo bom casamento é construído com sobras. Não é isso? Vou pegar nosso presbítero aqui, que estava com a gente fazendo a liturgia, Sebastião, que é um homem sábio. Já falei semana passada para vocês, né? Um homem sábio. Pergunte para ele que se ele construiu um casamento de 31 anos. 31 anos dando à luz sobras da vida dele. Antes os amigos, antes o trabalho, antes os filhos, antes o Palmeiras, o sagrado Palmeiras. Dia do aniversário de casamento da Lu com o presbítero Sebastião e é a final da Libertadores. Ele abandona a sua esposa e ele vai ao Allianz Parque. Eu ia falar Palestra Itália porque eu sou velho, né? Mas ele vai ao Allianz Parque, fazer lá, esperar. E daí, quando ele voltar, 11 horas da noite, para lá das 11 horas, ele dá um tempo para a Lu. Pergunta: ia durar esse casamento? Ele ia sobreviver à ira da Luciana depois desse dia? A pergunta é essa. O fato é que isso não se desenrola na história. Você não pode oferecer sobras para algo que você quer construir de maneira sólida. Se você deseja construir uma vida sólida com Deus, você não pode oferecer sobras. Assim como nós não podemos oferecer as sobras do nosso tempo para a nossa carreira. Se nós queremos ter uma carreira sólida, eu não posso oferecer as sobras. Se eu quero ter um casamento sólido, eu não posso oferecer as sobras. Se eu quero construir um relacionamento firme com os meus filhos, eu não posso oferecer as sobras. E por que com Deus é diferente? Por isso que o texto chama atenção. É essa a atenção do texto. Perceba. Embora tivesse apenas 2 moedas, ela não reteve nenhuma. Ela entregou tudo de si. A quantia era pequena, mas o sacrifício foi imenso. Ela podia, perceba, a lógica da imagem que Marcos está construindo é fantástica. Ela tinha 2 moedas. O que ela podia fazer? Qual que era a lógica? O que você faria? O que você faria? Eu vou dizer, eu guardaria uma moedinha para mim. Você não guardaria, não? Só eu sou pecador assim? Eu guardaria aquela moedinha para mim e falaria assim, não, vou dar aqui uma moedinha para Deus, tá bom? Eu fico com uma moedinha para mim, para Deus. Sabe aquela coisa de criança? Um para mim, um para você, um para mim, um para você. Eu faria isso. Mas isso não significa que ela teria entregado tudo como ela fez. Agora veja, quando os outros dão do que sobra, o dar deles não era sacrificial, era confortável. Eles realmente davam a Deus o melhor que tinham? A resposta, lógico, é não. Davam a uma instituição o que era fácil e conveniente. E aqui está uma das coisas, um dos pulos do gato aqui, porque assim, meu irmão, minha irmã, se você tem a mentalidade de que você doa o seu dízimo, que você dá o seu dízimo, se você dá a sua oferta, você já cumpriu a sua missão, isso é o mais fácil às vezes que você faz. Isso é o mais fácil que você faz. Você fala assim, eu já contribuí, agora que se lasque o mundo.
Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fazemos assim com os nossos filhos. Nós pagamos a escola, nós pagamos o professor de judô, nós pagamos a natação, nós pagamos o convênio médico, nós damos o dízimo na igreja para que a nossa igreja ensine os nossos filhos o evangelho, e eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque afinal de contas eu faço o quê? Eu pago. É o mais confortável. Inconveniente para mim, não cria inconveniente algum. Eu não me relaciono, eu não me entrego de maneira inteira. Veja. Warren Wilbers, ele diz o seguinte: os ricos faziam um grande espetáculo de suas ofertas. Mas Jesus os rejeitou a eles e às suas dádivas. Não é a porção, mas a proporção que é importante. Os ricos deram do seu excesso, mas a pobre viúva deu tudo o que tinha. Para os ricos, suas ofertas eram uma pequena contribuição, mas para a viúva, a sua oferta era uma verdadeira consagração de toda a sua vida. De toda a sua vida. Uma vida dedicada, uma vida de consagração, é uma vida dedicada a um propósito maior. A um propósito maior. E como? A pergunta então passa a ser: como eu ganho essa mentalidade? Segundo os coaches, qual é o código, pastor? Qual é o código de ganhar essa mentalidade? Da gente ter uma vida consagrada, uma vida por um propósito maior. Primeiro, tudo o que possuo pertence a Ele. Tudo o que eu possuo pertence a Deus. Tudo. Perceba o que o texto bíblico diz. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo que há nos céus e na terra é teu. Tudo, Senhor. Teu, Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Perceba, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, mas nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ele é o dono de tudo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso número 26, diz o seguinte: porque do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Deus tem o direito absoluto, segundo os textos que nós lemos agora, Deus tem o direito absoluto sobre tudo que existe. Ele realmente é o Senhor de tudo, dono de todas as coisas. Então, quando eu perco algo, independente do motivo, embora as minhas emoções possam gritar ao contrário, a minha mente, o meu coração, deveriam permanecer firmes na convicção de que esse é o direito do Senhor de tomar tudo que eu tenho. Por isso que o Jó, quando ele perde todos os seus filhos, todos os seus bens, e ele se vê na miséria absoluta, ele diz: o Senhor Deus, o Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque a mentalidade bíblica é essa: Deus é o soberano de todas as coisas. Essa fé, essa verdadeira fé nos liberta para sermos generosos. Porque nós percebemos que os recursos não são nossos. O poder não é nosso. O controle não é nosso. Mas uma segunda realidade, um desdobramento disso, uma segunda implicação disso, é essa. A implicação de Deus ser o dono de tudo é que não apenas minha decisão de doar é uma decisão espiritual, mas cada decisão de gasto também é uma decisão espiritual. Perceba? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Perceba, não é espiritualidade somente no fato de como você, da oferta que você dá do seu dinheiro, do dízimo que você entrega. É como você gasta o seu dinheiro também. Isso também é santo. A forma com que você
gasta o seu dinheiro, a forma com que você usa o seu dinheiro para você. Isso também é santo. Porque veja, quer você coma, quer você beba, quer você faça o quê? Qualquer outra coisa, você faz o quê? Para a glória de Deus. Isso deve impregnar a nossa mente, o nosso coração, deve transformar a forma com que nós administramos aquilo que Deus nos deu. A terceira implicação, o terceiro desdobramento, a terceira implicação, na verdade seria a segunda implicação daquela primeira afirmação, é essa. Da verdade de que Deus é dono de tudo e que você não pode fingir ser um bom mordomo. Uma pessoa que é cristã, em pouco tempo pode aparentar piedade, orar, estudar a Bíblia, evangelizar, frequentar a igreja, mas o que o seu extrato bancário revela não pode ser disfarçado. Você pode fingir um monte de coisa, mas aquilo que revela a forma como você gasta o seu dinheiro, porque Jesus vai dizer o seguinte: aonde está o seu? Aonde está o seu? Está o quê? Aonde está o seu? Tesouro. Está o quê? Seu coração. Aonde está o seu tesouro? Nós investimos no quê? Nós investimos nos nossos tesouros. É ou não é? Nós só investimos naquilo que é importante para a gente, que é imprescindível. Imprescindível. Construir um bom relacionamento com a minha esposa é imprescindível para mim. É imprescindível. Então eu faço o quê? Eu invisto. Eu invisto nela. Invisto no meu relacionamento. Chega um final, uma sexta-feira à tarde, depois de uma semana de trabalho, ligo para cá e falo assim: coloca os moleques mais cedo para dormir. Coloca os moleques mais cedo para dormir. Passo ali no Sam's Club, pego um vinho na promoção. O presunto Parma também está na promoção. Anota aí se você quiser passar lá. Passa na Real, pega aquela baguete francesa. Daí você senta naquele silêncio com a sua esposa. Abre o seu vinho. Daí você faz o que Eclesiastes diz. O que Eclesiastes diz? Que o importante da vida é comer o seu pão, beber o seu vinho e viver com a mulher que você ama. Daí nisso eu sou bíblico. Me perdoe você, mas eu sigo a Jesus e a Bíblia. E eu invisto nela tempo, dinheiro, tempo. Os meus filhos são prioridade para mim. Então, às vezes eu paro a minha agenda para ir ver o meu filho mais velho treinar no clube de campo. Para. Suzane está de prova aqui, nossa secretária. Ela, Suzane, hoje é o dia, não é sempre, mas hoje é o dia de eu ver o meu filho treinar. E eu não aviso ele. Deixo ele lá, venho para o escritório, porque é quase 3 horas de treino, não vou ficar 3 horas vendo ninguém nadar, não, né? Então, faço algumas coisas para cá, saio um pouco mais cedo, vou para a beira da piscina e começo a gritar: vai, Arthur! Mesmo que não é competição. Não estou nem aí. Eu quero que ele me ouça gritando. Da beira da piscina. Vamos lá, Arthur! Papai está aqui! Porque eu invisto na vida do meu filho.
Chego tarde em casa, o meu filho do meio fala assim: papai, quero jogar videogame com você. E a verdade é que ele não vai jogar videogame comigo. Ele vai querer que eu olhe ele jogando videogame. Então eu sento e fico. E quando eu começo a piscar, ele olha para mim: você vai dormir? Eu falo: não, estou aqui com você. E gasto tempo com ele. A mesma coisa acontece com a Bia. Eu invisto em o que é prioridade para mim. Invisto nos meus estudos para poder trazer um bom sermão para vocês. Invisto na minha vida devocional porque eu quero ser um bom discípulo de Jesus. E você? E você? Não é perfeito assim, não. Existem tropeços na minha vida. Existem tropeços. Tem dia que eu marco com a minha esposa e não consigo. Não consigo. Daí, senta que lá vem a história. Mas, eu tento, porque aquilo é prioridade. Perceba o que o texto de Provérbios diz. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Toda vez que nós investimos em alguém, nós estamos honrando essa pessoa. E a Bíblia nos ensina dizendo: honre o Senhor com os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, com os celeiros, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Quando você investe em alguém, você honra aquela pessoa. Honra aquela pessoa. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entrega, sinceramente, eu não gosto da ideia do dízimo. Porque, segundo, eu vou citar aqui de novo o pastor Jeremias Pereira. Ele fala assim: o dízimo é a menor parte daquilo que eu devo devolver a Deus. E nisso eu concordo com ele totalmente. Porque tudo é de Deus. Tudo é dele. Então, os 10% que eu devolvo é a menor parte daquilo que eu deveria devolver a ele. Porque se tudo é dele, eu deveria devolver o quê? Tudo. Tudo. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, na sua sagrada palavra, instrui eu exercitar o meu coração à generosidade, devolvendo somente 10% de tudo o que Ele me dá, de tudo o que Ele me proporciona. Então, deixa eu tratar isso como oferta, como dádiva. Mas você pode ler como dízimo. Toda dádiva, toda oferta que você investe no reino. Você não investe em mim. Você investe no reino. Essa igreja hoje tem projeto de plantação de igrejas. Essa igreja hoje tem missionário no Iraque. Essa igreja hoje tem diversos trabalhos acontecendo. Em diversas frentes. Seja no Instituto Cultural Zilá Benevenuto, seja no nosso grupo escoteiro. Toda vez que você entrega o seu dízimo e a sua oferta em uma comunidade cristã, saiba você que você está honrando a Deus. Mas perceba uma coisa. O texto bíblico, e vocês sabem, eu tenho dificuldade com isso, mas o texto bíblico de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10, ele dá uma promessa. E essa promessa não é minha. Essa promessa não sou eu quem faço. Essa promessa é que aquele que honra o Senhor, Deus, de maneira misteriosa, graciosa, fará com que os seus celeiros, com que as suas provisões nunca terminem. Deus, em outras palavras, trazendo para a nossa realidade, Deus vai te abençoar. Deus vai derramar graça em você.
Deus vai derramar graça em você. E eu vou encerrar aqui, não dando refletir e praticar, mas contando minha última história aqui pessoal. Eu sei, eu tenho um certo receio de contar experiência pessoal, porque experiência é algo que você vive com Deus. Que você vive com Deus. Meu pai, depois que se tornou um homem cristão, mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele, ele sempre ofertou. Ele nunca deixou. E eu já falei uma vez para vocês que o meu pai, quando eu tinha por volta dos 14 para 15 anos, o meu pai quebrou. Mas quebrou, sabe aquela quebrada que você dá bonita? Bonita. De você não ter dinheiro em conta? Então, se você passou por isso, você sabe do que eu estou falando. O meu pai quebrou. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa do colégio, eu estava voltando a pé do colégio. O colégio ficava a cerca de 3 quilômetros da minha casa. Estudava de manhã, acordava cedo, porque meu pai não tinha dinheiro. Pulava a roleta do ônibus. Não façam isso, é pecado. Mas eu estava sem grana. Pulava a roleta do busão e eu voltava a pé, só para pecar uma vez, porque pecar 2 vezes é exagero. Voltava a pé do colégio. Uma vez eu cheguei e meu pai falou assim: só tem feijão. Só tem feijão. E naquela semana eu sabia que meu pai ele participava de uma igreja um pouco mais carismática, não era presbiteriano. Mas nós já participávamos da igreja presbiteriana do Jardim Conceição. Eu sabia que meu pai, provavelmente, naquela semana tinha ofertado, entregado o seu dízimo, a sua oferta à igreja. E naqueles momentos que você fica mais irado com Deus, eu pensei, poxa, mas por que meu pai então não comprou o necessário? Nesse dia, que a gente não tinha perspectiva do que... A gente tinha o que comer, tinha feijão, louvado seja o nome do Senhor por isso, e farinha. Encosta em casa uma caravan azul. Sabe o que é uma caravan? Se você é uma pessoa velha como eu, caravan é um Chevrolet antigão, assim, rabo de peixe. Dá para uma caravan azul, água, metálico. É um inconfundível. Caravan do presbítero André. Bateu em casa, abriu o porta-malas, e eu nunca tinha visto sair tanta coisa daquele porta-malas. Perguntei para o seu André, ele era presbítero da igreja que eu já frequentava. Mas, seu André, por quê? Ele falou, Deus mandou. Deus mandou. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que eu já passei. E em todo e qualquer momento de dificuldade, por mais difícil e duro que foi, Deus mandou. Nunca faltou na mesa do justo o pão. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e a orar. Mas a orar firmando um compromisso com Deus. Firmando um compromisso como discípulo de Jesus.
Senhor, nós estamos na Tua presença e nós queremos dizer o quanto o Senhor é bom, Pai. Porque apesar da nossa infidelidade, do nosso egocentrismo, da maldade que ainda habita no nosso coração, o Senhor é fiel. E a sua fidelidade, ó Pai, não está relacionada à nossa fidelidade. A sua fidelidade é graça, Senhor. A sua fidelidade é graça derramada na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus pela igreja, por nós. A sua graça, Deus, se estende diante das maiores necessidades que nós temos. E o Senhor diz, ó Deus, que nunca viu o justo. Através da sua palavra, um justo nunca faltou o pão na casa do justo. Então essa é a nossa oração hoje. Faça transbordar, ó Deus, os nossos celeiros. Encha, Deus, os nossos barris com vinho, para que possamos nos alegrar não diante da fartura, mas diante do Senhor, ó Deus. Porque como diz o salmista, a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria que eu tenho em Ti, é a nossa força. Que essa alegria possa sustentar o nosso coração nos momentos mais sombrios. E que nós possamos ficar fiéis, ó Deus, fiéis ao Teu Evangelho, fiéis ao Senhor, ó Deus. E que as nossas ofertas sejam um verdadeiro sacrifício vivo e agradável ao Senhor. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez no nosso meio, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor fez no nosso meio, Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam hoje sobre vocês, agora e para todo sempre. Amém.